Certo, então nesse próximo vídeo aqui agora, a gente vai ver mais exercícios de coordenadas cilíndricas. Esse exercício aqui diz o quê? A imagem desse está bem ruim, mas eu vou explicar ela. Fala assim, um cilindro C de 2 kg, mostrado na figura, tem um pino passando pelo seu centro. Então aqui, ó, é uma barra, deixa eu ver se eu consigo desenhar, é uma barra, e essa barra ela é vazada, ela é assim, ó, desenhar maior. Ela tem um furo no meio. E aí, dentro desse furo, nesse caso, eu tenho um pino. E aqui tem uma rodinha, ó. Vou desenhar de outra cor. E aí essa rodinha, ela tá rodando em cima de um tipo de uma pista aqui. Se a gente fosse em 3D, seria tipo assim. Desenhar 3D é meio difícil, né? Mas vou tentar. É como se fosse assim. Certo? Isso daqui ficaria tipo assim no 3D. E aí tem uma outra pista aqui onde essa rodinha anda, né? Como se fosse aqui, ó. Essa rodinha, ela tá tipo em cima de uma pista. Então, esse círculo aí, ele consegue... o cilindro, ele vai se deslocando. Quando essa barra girar, aqui, esse cilindro, ele vai permanecer nesse eixo aqui e o pino vai andar dentro do furinho, do eixo. Pronto. Acho que eu consegui desenhar. Eu coloquei essa imagem aqui, ó, justamente por causa disso. Tem a ver, né? Vocês conseguem perceber que é como se fosse esse canalete aqui andando aqui dentro, tá bom? Quando fecha esse pino aqui, ele anda aqui dentro desse furinho, né? Então é um dispositivo bem utilizado, assim, em máquinas, né? Esses furos dentro de canaletes e tal. Certo, então esse cilindro aí de 2 kg tem um pino passando pelo seu centro, na barra OA. E, se a barra gira no plano vertical, há uma taxa constante θ ponto. Isso é bem importante. θ ponto é a velocidade angular. Essa barra aqui, ela tem uma velocidade angular constante, de meio. Determina a força que ela exerce no pino. Ok. Ao a barra girar, ela vai fazer uma força. E aí o pino, ele vai... o cilindro, ele vai ter um peso e vai ter essa força atuando nele e vai ter a normal. Então vai ficar assim, ó, o DCL. Eu não vou fazer aqui, não vou fazer aqui. Eu vou ter o DCL. Eu tenho o cilindro C. Eu vou ter a força F que a barra faz sobre o cilindro. Eu vou ter a normal. Por que você está colocando a normal para cima, professor? Porque a normal... Como é que era a ideia da normal? A normal sempre vai ser perpendicular ao plano de contato. O cilindro está em cima dessa superfície aí, tá bom? Então a normal é essa superfície aqui, ó. Então a normal ela é perpendicular à superfície. Ok, e vai ter o peso. Ok, são essas três forças. É isso mesmo. Quais são as direções normais e tangencial? Normal e tangencial não, radial e transversal aqui. A direção radial é essa direção aqui, né? E a transversal aqui, ó. O θ, né? Aqui agora, a gente não tem a ideia lá de decompor, achar o φ. Porque todas as minhas forças já estão ou normais ou tangenciais, né? Ou normais, ou radiais ou transversais. Toda hora eu fico falando o contrário, né? As minhas forças aqui, então, eu consigo orientar elas tanto transversal quanto na radial. Por exemplo, esse ângulo aqui é θ, então eu sei que esse ângulo aqui é θ. E aí a gente consegue esse ângulo é θ, esse ângulo é θ, né? Todos esses ângulos aqui são θ. Por causa da geometria, aqui é 90, né? Fica tudo certinho. Por causa dos ângulos de 90, a gente consegue achar isso daqui. Certo. O que a gente vai fazer agora é
fazer as equações de movimento. Vou fazer na outra página. Outro slide. Então, eu vou ter somatória de forças na direção radial, é MAR. O que eu vou ter na direção radial? Eu vou ter, mg seno de θ, porque é essa componente aqui. Isso, na direção de R cresce para lá. Então, é isso mesmo. E que mais? Eu vou ter menos NC vezes essa componente aqui, é seno também. Seno de θ igual a MAR. E na direção transversal, eu vou ter o quê? Eu vou ter N menos NC, né, a normal do corpo aí, vezes cosseno de θ, é a outra componente, mais F mais mg cosseno de θ. Certo? Ok, é isso mesmo. Agora a gente tem que achar o quê? Mesma coisa, a gente tem que achar a R e a θ. Para a gente jogar aqui o mg a gente não tem a normal e o F. Então a gente vai jogar, achar o AR e o θ, jogar e achar a força F. Como é que a gente faz para achar a gente pega as fórmulas, não é isso? As nossas fórmulas aqui, das acelerações transversal e radial. Coloca aqui e a gente vai fazer o quê? Como é que eu ensinei? R ponto, R dois pontos. θ, θ ponto, θ dois pontos. Nesse caso aqui, eu acho que a gente nem vai precisar disso tudo. Certo, mas vamos lá. Então, quanto que vale o R? O R é uma função de θ. Vamos lá, voltar. O R foi... o R a gente vai achar geometricamente. Nesse triângulo aqui, vou desenhar o triângulo, depois eu copio. Tá vendo esse triângulo aqui? Aqui é 0,4. Aqui é genérico. Aqui é θ. E o R é essa distância aqui, ó. O R é sempre essa distância. E o R está variando com θ. θ tem a formulazinha de variação de θ. E o R vai depender do θ. Então, como é que eu vou achar o R aí? O R vai ser a coordenada... Eu vou relacionar com o seno. Ó. O seno de θ é 0,4 sobre R. Ou seja, R é 0,4 sobre seno de θ. Deixa eu jogar isso lá para o último slide. R é 0,4 sobre R. Seno de θ é 0,4 sobre R. Ou seja, R é 0,4 sobre seno de θ. E aí eu posso organizar isso aqui assim também. Ó. R vai ser o quê? 0,4 cossecante. 1 sobre o seno é a cossecante. E isso daqui vai ficar bem mais fácil para a gente trabalhar. Aparentemente não, né? Trabalhar com cossecante, mas vai ficar bem mais fácil a gente trabalhar. Θ. Θ é bem fácil, né? Θ o θ inicial aí é meio. E depois eu vou ter um θ ponto, ou o θ inicial é de 60, e depois eu vou ter um θ ponto de meio. Então aqui eu vou ter 0,5. Então R dois pontos é zero, quando a gente deriva uma constante, né? E isso daqui vai ser 60 graus. Então pronto, ó, a gente consegue achar agora R ponto. Como a gente faz para achar R ponto? A gente vai derivar.
Não vai caber aqui. Pronto. A derivada da cossecante é... Vou escrever aqui embaixo. Lembrando que a derivada da cossecante é menos a cossecante vezes a cotangente. E a derivada da cotangente, ela é menos a cossecante ao quadrado. Isso mesmo. Então, vamos lá. Vamos voltar, né? Eu sei que vocês adoram essa parte de curvilíneo, que tem essas derivadas aqui que são ótimas, né? Então, pronto. Derivada de 0,4, a constante repete, a derivada cossecante então vai ser cossecante vezes a cotangente. Eu já coloquei o sinal negativo lá na frente. Vezes θ ponto. Não é isso? Ó, regra da cadeia. A gente derivou a cossecante em relação ao tempo. Lembra que R ponto é uma derivada em relação ao tempo. E θ varia com o tempo. Então, vai ficar vezes θ ponto. E aqui, gente, eu já vou substituir, tá bom? Esse θ ponto é uma constante. Então, como ele é constante, eu não vou precisar ficar fazendo a regra do produto aqui. Se eu deixasse ele aqui como uma função de θ, eu precisaria fazer a regra do produto. Porque aí ficaria essa função vezes essa função vezes essa função. Mas como o θ ponto é constante, eu já vou substituir. Então, eu vou jogar esse valor aqui, substituir, que vai ficar bem mais fácil para a gente derivar. Vai ficar menos 0,2, substituindo no meio, né? Cossecante vezes a cotangente. E aqui agora ficou só uma regra do produto com regra da cadeia, né? Vai ficar como o R2 pontos. Vou colocar aqui que vai ficar grande. Então, vamos lá. Vai ficar menos 0,2. A derivada da cossecante é o quê? Menos a cossecante vezes a cotangente vezes θ ponto. Mais a derivada da segunda, né? Aqui, como menos 0,2 está multiplicando tudo, eu vou abrir um colchete, aí mais. A derivada da cotangente. A derivada da cotangente era o quê? Era menos a cossecante ao quadrado vezes θ ponto. Ok, separar aqui para ficar bonitinho. Então, pronto. Então, essa é a nossa derivada. Agora, a gente vai ter que substituir os valores, né? E aí, substituindo os valores, eu vou encontrar um R, 2 pontos de 0, a gente substitui θ igual a 60, né? E θ ponto igual a meio. Aí, eu vou ficar com R2 pontos igual a 0,192. A unidade era o quê? Era metro. Então, vai ficar metros por segundo ao quadrado. O R vai ficar substituindo menos 0,133 metros por segundo. E o R vai ser 0,462 quando o θ for 60 graus. Metros. Então, pronto. A gente achou R2 pontos, R ponto e R. Agora que a gente já tinha, né? O θ ponto e o θ 2 pontos. Então, pronto. A gente pode substituir tudo aqui e a gente vai ficar com as funções assim, né? mg, a massa era de 2 kg, então vai ficar a primeira função, o nosso sistema vai ficar 2 vezes 9,81 vezes seno de θ, que é 60, menos NC vezes seno de 60 é igual a 2 vezes AR. Quanto que vale AR? AR, a gente tem que substituir aqui, né? Ainda tem isso, que eu não terminei de calcular. Então, vamos lá, terminar de calcular. Vou pegar todos os valores, né? Ó, então, R ficou
0,462 metros. Aí, θ é 60 graus, θ ponto é meio, θ 2 pontos é 0. Então, a R, substituindo, vai ficar 0,077 metros por segundo ao quadrado, e o Aθ, substituindo, vai dar menos 0,133. Então, o AR é 0,077. Daqui já dá para tirar o N, né? A normal vai ser 19,4. E aí, na de baixo, vai ficar menos 19,4 vezes cosseno de 60, mais F, mais 2 vezes 9,81, vezes cosseno de 60, 2 vezes menos 0,133. E aí isso daqui dá uma força de menos 0,356. Então pronto, a gente achou o que ele tinha pedido, que era essa força e tinha essa normal aqui também, que a gente achou. A força deu negativa, foi o que eu falei no exercício anterior. Se a força deu negativa, quer dizer que a gente orientou a força errada, né? A força aí vai estar para o sentido contrário, tá bom? O próprio exercício aí já passa para a gente. Lembra que a gente só conseguiu voltar aqui depois de ter feito tudo, né? Ok, pronto. Vamos fazer o próximo exercício. Certo, o exercício 13.12 é como? Fala assim, ó, um pino C de meio quilo move-se ao longo de uma fenda horizontal. Esse desenho aqui dá para entender bonitinho, né? Tem esse braço que está girando no sentido aqui anti-horário e está levando esse pino aqui, C, que ele está falando de meio quilo. A trajetória desse pino, ela é descrita a partir desse 0,1 θ, tá bom? Então vamos ver lá. Move-se ao longo de uma fenda horizontal mostrada na figura. A fenda tem a forma espiral. Lembra que eu falei de espiral? Espiral a gente tem um R variando com θ, né? Onde θ é dado em radianos. Então a gente tem a nossa fórmula. A gente já pode esperar utilizar o quê? Utilizar isso daqui que a gente viu. Isso daqui. Isso daqui era justamente para quando a gente tinha um R com uma função de θ. Tá certo? Pronto. Onde θ é dado em radianos. Se o braço OA gira com uma taxa constante, então a velocidade radial, né, a velocidade angular, a velocidade angular do braço mecânico aí, ela é constante. É igual a esse daqui. É um braço que está girando com a velocidade angular constante. De 4 radianos por segundo no plano horizontal, determina a força que ele exerce no pino no instante em que θ é igual a π. Então, θ igual a π é justamente isso daqui, ó. Esse braço, ele vai estar assim. Fiz uma reta tão retinha. Pronto. Então, o pino C vai estar aqui. Que esse aqui é o pino C, né? Isso. Aqui eu vou ter a trajetória, eu vou tentar desenhar a trajetória. A trajetória é tipo uma espiral, ela vai ser tipo assim, ó. Isso aqui vai aumentando. E faz uma espiral, faz tipo um vórtice, tá? Vou desenhar só esse pedaço. Então, isso daqui, ó, é o R igual a 0,1 θ. É essa função. Só que a gente está em coordenadas cilíndricas. Em coordenadas cilíndricas, como é que é? Essa direção aqui é a radial e essa direção aqui é a transversal. Não é isso? No caso, a gente vai ter a tangente ao nosso movimento. A tangente ao movimento vai estar aqui, ó. Essa é a tangente. E aí, qual que é o ângulo que faz entre a tangente e o R, né? O ângulo que faz entre a tangente e o R é justamente aquele φ. E esse φ aí era dado como?
tangente de φ, nossa forma. Tangente de φ era R, dr, dθ. É assim que a gente vai achar. A gente já pode achar o DCL aqui também, tá bom? Eu vou aproveitar para fazer o DCL em verde aqui. E aí o diagrama de corpo livre vai ter o quê? Eu tenho a força sobre a partícula, que eu vou chamar de F, e eu vou ter a normal. A normal, ela é o que aqui? Orientada nessa direção aqui, né? Na direção perpendicular à tangente, ó. Essa direção aqui, que é perpendicular à tangente. Ok? Tá difícil de desenhar aqui. Essa é a normal sobre o corpo. Lembra que a gente tem a trajetória, aí eu fiz a tangente azul e é a tangente a trajetória, e a normal é o contato, né? E sempre o contato normal. Então é a resposta perpendicular a esse contato. Ok. Eu vou desenhar esse DCL aqui melhor. Eu vou ter o bloquinho assim, ó. Assim. Então a normal vai estar aqui. E a força vai estar assim, né? Que é isso. E é uma trajetória horizontal, então não vou colocar o peso igual no outro exercício lá, não é isso? Ok, lembra que aqui é a direção R radial e aqui o θ. Ok. Certo, então a gente pode, esse ângulo aqui vai estar relacionado ao φ. Concordam? Esse ângulo é 90 menos φ. Porque esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, aqui tem, deixa eu desenhar em outra cor que fica melhor. Aqui estão as coordenadas tangencial e junto com a normal aqui tem a coordenada normal. Então esse ângulo é de 90 graus. Esse ângulo é φ. Então esse ângulo aqui, ele é o quê? 90 menos φ. Então eu vou desenhar aqui, esse ângulo ele é 90 menos φ. Pronto. Então vamos fazer nossas somatórias de nossas equações de movimento. Eu vou ter somatória de forças na direção radial. Então, o que eu tenho na direção radial? Eu vou ter a normal decomposta aí nesse cosseno de 90 menos φ. Isso vai ser m vezes a aceleração radial. E na direção θ, né, transversal, vai ter a θ. E eu vou ter o que na direção θ? Eu vou ter f, está orientado, menos a componente da normal seno. Então, o que eu tenho que achar? Eu tenho que achar o ângulo φ, tá bom? Aí, para depois achar esse 90 menos φ. E como é que eu acho o φ? Eu vou colocar na outra página aqui. O φ a gente vai achar pela formulazinha lá. Tangente de φ é R dr dθ. É isso? É essa fórmula aqui que eu vou colocar. A gente sabe que o R foi dado no exercício é 0,1 θ. Então, R é 0,1 θ. dr dθ vai ser 0,1. Então, a tangente de φ vai ser 0,1 θ sobre 0,1 vai ser θ. Lembra que tem que fazer as coisas irradiando aqui, né? Então, φ vai ser o arco tangente de o valor de θ. Θ era π radianos, né? Então, isso daqui vai ser 3,14 em rádio, com a calculadora em rádio. E aí, φ vai dar 17,7. Pronto, a gente achou o ângulo, 17,7. Então, pronto. A gente consegue colocar ele aqui. Só que lembra que a gente não sabe nem a normal, nem o F, né? A normal sobre o corpo aqui. Então, a gente vai ter que fazer o mesmo, estudar o AR e o Aθ. Então, vamos lá. Como é que eu coloco? R
R ponto, R dois pontos. Vamos lá. Quanto que vale o R? O R era 0,1 θ. Então, o R ponto vai ser 0,1 vezes a derivada de θ, θ ponto. E a derivada segunda vai ser a derivada segunda. Então, a gente vai ter que estudar o θ aqui. Θ ponto foi fornecido para a gente, que era 4 rádios por segundo. Quando for π. E a θ dois pontos derivada de uma constante é zero, ou seja, o R dois pontos é zero. E o R ponto vai ser 0,4. Então é só substituir as nossas fórmulas, né? De movimento curvilíneo. Então essas duas fórmulas. Jogando aqui, a gente acha que o AR vai ser menos 5,03 metros por segundo ao quadrado. E o eu joguei no lugar errado. O AR é isso e o Aθ é 3,20. Pronto, agora que a gente achou o AR e o Aθ, a gente volta aqui. Na primeira equação, a gente consegue achar o n direto, né? Vai ficar nc vezes cosseno de 90 menos 17,7 é igual ao peso, a massa era meio quilo, né? 0,5 vezes o AR, que é menos 5,03. Nisso a gente acha a normal de menos 2,64. O que aconteceu aqui? A gente orientou a normal para o lado errado. E faz sentido, né? Eu coloquei a normal para o lado de lá, a gente sabe que para fazer a curva, a gente tem que ter uma força para dentro da curva. A normal vai estar para dentro da curva, né? Vai estar nesse sentido aqui. A gente tem que ter uma força centrípeta. Ok, para fazer a curva, a normal vai atuar como essa força centrípeta. E embaixo fica menos 2,64. Como a gente montou o sistema e a normal estava para o outro lado, não pode colocar o sinal, a normal sem o sinal aqui, tá, gente? Porque senão vocês erram. Tipo, vocês têm que colocar aqui do mesmo jeito que vocês acharam aqui. Porque a gente fez essa equação aqui com a normal orientada dessa forma que eu coloquei aqui. Vezes seno de 90 menos 17,7. A calculadora aqui tem que estar em graus, né? E aqui vai ser 0,5 vezes 3,20. E aqui a gente acha uma força de 0,800. Então pronto. Essa é a normal e o que ele perguntou que era a força. É isso que ele perguntou? Era para desprezar o atrito para achar a força que essa barra exerce. Então a força que a barra exerce é 0,800. Tá bom? A orientação a gente colocou no desenho. Então era isso que eu queria mostrar para vocês sobre movimento curvilíneo, dinâmica, né? Dinâmica de partir de um ponto material para movimento genérico aí em coordenadas cilíndricas, tá bom? Certo. Bons estudos aí. Obrigado pela atenção.